Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta com o psicólogo Fábio Paiva para a gente continuar esse nosso bate-papo que eu acho muito interessante e está sendo muito esclarecedor e muito proveitoso, né, para todo mundo nesse momento que a gente está vivendo, né, Fábio? Principalmente para a gente. Principalmente para a gente. Costumo dizer assim, né? Tudo que a gente fala, nossa orelha é mais próxima. É verdade. Né? Então a gente aprende mais do que ensina, né? É verdade, é verdade. Isso é verdade. Inclusive, esse final de semana eu estava almoçando com meu pai e com a minha mãe, aí a gente estava falando de escola, né? É uma analogia. E aí começamos a falar de cola, né, cara? De colar, como técnicas de cola na escola, né? Aí eu falei assim, cara, cola nunca serviu para mim, porque quando eu ia fazer a cola, eu anotando, eu gravava, que aí eu chegava na prova, assim, a pergunta tal, eu falava, isso tá na minha cola. Mas eu não preciso nem olhar a cola porque eu já lembrava o que eu tinha anotado na cola, né? Tá entendendo? Sim, é. Então é aquela coisa, assim, a gente escuta, a gente aprende fazendo, aprende ensinando, aprende ouvindo, né? Na verdade, a gente tem a oportunidade de aprender o tempo inteiro na vida, né, cara? O tempo todo. Eu não posso falar a mesma coisa, né? Que eu quando colava, eu era assim, não aprendia nada. Eu não gostava de estudar. E aí o meu amigo, eu só vim gostar de estudar depois, eu comecei a faculdade, mas nunca gostei de estudar, cara. Eu era muito arteiro, era o tempo todo querendo brincar, jogar videogame, mas enfim, né? Chega uma hora que a gente é chamado para responsabilidade, a gente está aqui. Hoje eu adoro, sou apaixonado por ler, estudar, né, aprender. Isso é legal que você está falando, e que assim, graças a Deus algumas pessoas um dia acordam, né, amadurecem. Mas a gente ainda vive num mundo do Peter Pan, né? Um monte de adolescente com 60 anos, homens e mulheres, não só homens nem só mulheres. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Na semana passada a gente conversou bastante, a gente estava a gente estava no momento da frequência, da frequência das emoções, né, de sentimentos. E depois eu queria que você explicasse pra gente também qual a diferença entre sentimento e emoção. Sim. Tá? Mas tá. Então, assim, digamos, fala um pouquinho pra gente como que é a frequência dos sentimentos, né, das emoções, e ao mesmo tempo me explica uma coisa assim, explica pra gente. Digamos, eu passo o dia inteiro, eu recebo uma notícia maravilhosa durante o dia, assim, que eu fico feliz pra caramba. Aí, de repente, eu chego em casa, assim, o dia era pra ser maravilhoso, que só coisas boas aconteceram. Aí, de repente, chega um WhatsApp, uma ligação, um e-mail, o que for, com alguma notícia, com alguma coisa que mexe nessa minha frequência e eu estava irradiante, feliz pra caramba e de repente aquilo apaga o meu sol, digamos assim. Eu vou dormir como se o dia, em vez de sol, ele ficou nublado, né? Fala um pouquinho assim pra gente da frequência, e como a gente não deixar interferir essas coisas externas. Isso você falou uma coisa muito importante, não deixar interferir. Porque não tem como não deixar interferir, ela já interfere. Sim. A questão é quando você não tem a consciência que ela interferiu. Sim. Normalmente quando a gente fica com raiva ou fica contrariado, porque isso é um obstáculo, né? Eu vou dar um exemplo, você acabou de receber a notícia que não vai mais fazer a novela da Globo. Porque deu um problema da pandemia e cortou. E aí você, né? Não tem como você não ficar com raiva, né, não vir uma emoção. Porque você é um ser humano, você está o tempo todo aqui agindo, reagindo, sentindo. Então, esse mecanismo de defesa é natural. Ele vem, e aí vem a tristeza também, vem um incômodo, porque você também já criou uma expectativa, que é uma emoção também, a expectativa, né? Com algo que você ia fazer com o dinheiro que você ia receber, com a fama, com o seu trabalho. Então isso, né, você criou a expectativa, mas ela não aconteceu. Então isso pode também ativar esse medo, antecipar situações que não aconteceram ainda, que você pode não conseguir pagar o seu aluguel, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu tinha um contrato e eles agora vão rescindir.
E aí vem a ansiedade, que é uma outra emoção. E se isso perdura muito tempo, temos uma outra emoção chamada estresse, que também faz parte. A questão não é você não ter elas, porque você tem que ter. A questão é quando você não se conscientiza delas. E aí ela fica te minando energia. Então, a partir dessa ideia, você começa a falar, então, peraí, eu tenho que ter, a princípio sim, porque você só vai saber de algo se você vivenciar e experimentar. Sim. Né? A partir desse momento que você experimenta isso, você começa a entender, a desfrutar do que está acontecendo, e aí você vai com a razão elaborando, percebendo, né? Agora, quando a gente está muito emotivo, o que acontece? A gente fica só a reação, e a gente não age. A ação está dentro de um conceito com uma razão. Peraí, deixa eu pensar, tá, será que de repente esse contrato, de repente não era para eu fazer essa novela? Na hora a gente não pensa nisso, na hora vem um monte de coisa. Será que de repente eles podem, sei lá, mudar de ideia? Será que é isso mesmo? Às vezes a gente até se equivocou numa leitura, então a gente tem que estar muito... Precisamos desenvolver essa percepção da forma como eu consigo lidar com as emoções, que é esse ponto de frequências, né, que a gente vai falar agora. Mas aí também entraria um pouco de como entender a inteligência emocional. Você ter uma inteligência emocional também está ligado nisso, né? De como você entender as frequências das suas emoções, né? Uma das coisas que assim eu tive uma dificuldade para buscar essas informações é porque assim eu não vejo muito profissional explicando isso como deve ser, né? E é colocado a inteligência emocional como algo muito só positivo, de metas, algo que vai muito à frente, adiante, que eu não estou colocando que isso é errado, mas eu acho que você precisa entender a base de que é experimentar uma tristeza. Como é que é eu saborear uma tristeza? A gente falou isso no primeiro vídeo porque eu até falei, isso é coisa de maluco de psicólogo, mas quando eu experimento a tristeza, que a tristeza faz você refletir, pensar, ela faz você querer ter algo que você já teve, saudade de um parente que se foi, um carro que eu tinha um carinho que pegou fogo, um trabalho. Então, a forma como eu dou e canalizo com a tristeza é que vai ser o grande barato de eu estar desfrutando dessa emoção, como a raiva. Não tem como você não ter raiva. Não tem como, você pode... Aí entra aquela questão que nossa cultura e a inteligência emocional não tem a raiva. Extirpe a sua ansiedade, não tenha ansiedade. Não tenha medo, seja forte. Como é que você não vai ter medo se o medo é um mecanismo de defesa que te protege, te protegeu durante milênios? Eu vou falar uma coisa agora, assim, isso também é uma coisa... Nossa, falei tanta coisa, né, numa frase só. Mas isso acontece também por causa da nossa sociedade atual. Isso que você está falando, assim, como eu não vou ter medo? Mas assim, você já percebeu que o que mais vende hoje em dia é o livro de vou te ajudar a não ter mais medo, eu vou te ajudar a não ser ansioso. Leia meu livro, faça meu curso que nunca mais você irá sofrer por causa de um homem ou por causa de uma mulher. Ou seja, as pessoas hoje em dia estão entregando manual. Exatamente. E não existe manual. Você falou uma coisa muito importante, meu amigo, muito importante. Vamos fazer assim, ó. Impressão digital, né? Você tem a mesma impressão digital que a minha? Não. Porque se tiver, eu vou lá sacar dinheiro com o teu banco. Eu acho que você tá melhor do que eu, viu? Eu acho que eu vou lá no seu. Vou sacar dinheiro da tua conta.
Se temos um mecanismo físico, de uma impressão digital, tá? Que não é nenhuma no mundo igual, imagina uma alma, um pensamento, imagina um ser humano repleto de variedades de conhecimento. Isso que você falou, Maurício, é muito importante. Que bom que você, né, tocou nesse ponto. E eu tenho que tomar muito cuidado para quando eu vou querer ajudar alguém, pensar que o que eu vivi, o que eu experimentei é meu. O que o outro experimentou e vai e pode experimentar é o outro. E para que a gente não caia nessa armadilha, porque senão ferrou. Eu vejo muitas mães falando, nossa, eu dei educação igual para os meus 2 filhos, por que meu filho foi para a droga? Você deve ter ouvido falar. Lógico. E às vezes a educação ela não tem que ser igual para os 2 filhos. Tem que ser diferenciada, porque são 2 seres diferentes. É claro que a gente está colocando de um ponto de vista que eu estudei, eu me deparei com situações que eu entendo hoje. Né? Pessoas que de repente não tiveram oportunidade, vai ser difícil mesmo, mas nunca é tarde. E a gente tem essas situações que acontecem que nos frustram, né? Sim. Porque às vezes é um investimento que você faz em algo e não acontece. É onde entra aquilo de você saber lidar com essa inteligência emocional. Você veio para isso. Hoje em dia, é até engraçado você falar isso, Maurício, o que acontece? Antigamente era o quê? QI, né? Coeficiente intelectual, que era super bem valorizado, as pessoas, né, olhavam o seu currículo, caramba, eu quero esse cara na minha empresa, o que de fato é viável, né? O intelecto, o conhecimento é. Temos hoje o QE, que é o coeficiente emocional, né? Que é onde hoje estão usando mais nas empresas. Como é que é essa pessoa? Como é que é ela lidar? Relacionamento em grupo. Exato. Como é que ela consegue trabalhar a liderança? Porque antigamente pegava um cara que tinha uma bagagem de conhecimento e aí colocava ele como diretor, ele criava um problema e ele não conseguia falar com o faxineiro, esculachava o faxineiro, era arrogante. Então hoje não se sustenta mais esse protótipo. Hoje é a lei do amor, meu amigo. Hoje é a lei da fraternidade, é a lei do diálogo, do compartilhar as dores. E quem conseguir compartilhar, né, a amizade ou terapia, uma terapia com um bom profissional, você vai se sentir leve. Que se você for pegar desde os meados, desde o Freud, da época, né, de que surgiu praticamente o conhecimento terapêutico, é a fala, é você colocar essa energia que a gente não quer ter contato com o estupro que eu tive com 5 anos de idade. Né? Tem pessoas que nunca vão falar isso para ninguém, ela está guardando aquilo porque dói lembrar. Mas aí se ela compartilhar e vivenciar aquilo que ficou enrolado com o nó, ela dissolve e vai sentir um peso saindo dela que ela vai desacreditar. Não estou acreditando que eu fiquei 20 anos. Eu tenho senhoras com 70 anos que nunca falaram isso para ninguém e coloca que com tanto de idade foi abusada e deságua aquele peso, aquela energia que estava retida, que aquilo que veio criando as dores, fibromialgia, perturbações, e que não é. Ela quis fazer por mal? Não quis fazer por mal, mas ela passou por isso porque teve que passar. Agora você falou isso, eu lembrei desse caso horrível, né, cara, que aconteceu esses dias. Qual deles, né? A criança de 10 anos, cara, que foi estuprada, engravidou, agora ela vai tirar a criança, né? É tanto caso que eu vejo parecido que eu não sei nem que... Dá um negócio ruim pra falar, assim. Cara, criança de 10 anos, estuprada, grávida, agora ela vai abortar, né? A família e a própria criança escolheu abortar. E imagina o trauma dessa criança. Agora sim, uma coisa legal que a gente tem que reconhecer é que o Whindersson Nunes, né, ele falou que vai pagar o acompanhamento psicológico para a vida dela enquanto ela precisar.
E o Felipe Neto falou que vai pagar os estudos dela até ela completar a faculdade. Então, assim, eu particularmente, eu nunca tinha falado de Felipe Neto, mas agora eu bato palma, porque assim, né? É uma ajuda a uma pessoa. Ah, pô, mas ajudou uma pessoa, um monte de outras pessoas estão sofrendo. Mas se cada um fizer a sua parte, Claro, o mundo gente. inteiro melhora, né? Exatamente. Então, parabéns aos dois aí. E agora até sou fã de vocês. Um ponto importante aí que a gente precisa pontuar, né? É que é um pouco doloroso o que eu vou falar, tá? Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Só Deus, meu amigo, só Deus vai saber o que cada um precisa passar. E se realmente existe Deus, que eu acredito que sim, teve uma permissão para uma criança de 10 anos estar passando por isso, porque eu não vejo as pessoas como somente corpos. Eu vejo crianças e seres humanos como almas. Sim. E ali a gente não sabe a bagagem daquele ser ali. O que é. Trazendo, né? Exato, né? E a gente tem aí também várias lentes de saber que é possível essas crianças índigo e cristais que estão vindo, que eu vejo reportando, que já vêm para uma bagagem de suportar tais dores e conflitos, porque elas têm Essa missão. a missão e a faculdade de lidar com a dor. Porque já parou para pensar que às vezes a dor é muito mais nossa do que da pessoa? Às vezes você está vendo uma situação que está horrível, mas a pessoa está tranquila. E aí você fica mal e a pessoa está tranquila. Então, até que ponto o que que dói nele, dói exatamente, nele, né? e a gente tem que respeitar. Por isso que assim, não é ser egoísta, mas até que ponto, olha, eu estou aqui com você, você pode contar comigo, mas o que você tem que fazer para você resolver suas questões, eu mesmo tenho que fazer. você tem que fazer. Então assim, é onde entra um primórdio que é a responsabilidade. O que é responsabilidade? A habilidade para responder aos desafios da vida. Isso a gente treina pela inteligência emocional. Então, se eu entendo a inteligência emocional, que é o que a gente está falando, e começo a sabe, cirurgicamente adentrar, meu amigo, eu falo para você, eu tenho muitas dores, porque fazem parte. E até a gente vai conversar em outro momento sobre como a gente ter a dor como um apoio, como ser uma aliada e não como ser um problema. Agora, o sofrimento eu opto. O sofrimento é opcional. Eu escolho se eu quero sofrer. Mas às vezes é difícil, né? Às vezes a gente entra numa situação que você fala que você quer resolver, mas não consegue. Mas será que de repente não tem que até vivenciar um tempo naquilo ali? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu tenho um amigo, super amigo mesmo, ele conheceu uma mulher, deve ter uns 4, 5 meses no máximo, e ele vive em conflito com ela. Né? Só que ele fala assim, poxa, não dá certo, mas ao mesmo tempo no outro dia já tá com ela de novo. Aí depois à noite fala, não dá certo, aí no outro dia tá com ela de novo. Que é o fato que você acabou de falar, isso acontece com ele, acontece com todo mundo. Né? Com certeza. Em relação a relacionamentos. E é isso que você falou, tipo, a gente olhando de fora, a gente tem uma opinião, né? Mas a única pessoa que pode resolver esse problema, ou não, né? Ou não é problema, é uma solução para a pessoa aprender alguma coisa, exato. Né? E só ele pode resolver, né? Que assim, a gente vê às vezes casais passando por situações e você fala assim, poxa, eu nunca suportaria aquilo, eu nunca faria isso. Só que o nível da pessoa para suportar coisas é diferente do meu, né? Do nível que eu falo assim, a tolerância, né? Sim. Então é o que você falou, cada um tem uma identidade. Mas assim, onde eu quero chegar? Porque assim, as pessoas às vezes entendem racionalmente, não dá. Não dá mais. Não dá e não dá. Aí passa 5 minutos, encontrou na rua, já dá, já volta tudo.
aí fica com a pessoa, ou um relacionamento duradouro também, aí continua e volta, aí volta o conflito novamente. Pô. Entendeu o que eu quero dizer? É uma coisa que às vezes as pessoas querem sair de algum lugar, ou de um relacionamento, ou de um local de trabalho. Sabe, tudo bem, no local de trabalho você tem que arrumar um outro trabalho primeiro. No relacionamento você não precisa sair e arrumar uma outra mulher para sair antes do relacionamento, ou a mulher arrumar um outro homem para sair. Trabalho não, você pode arrumar um outro trabalho e sair. É diferente, né? Mas esse emocional de tipo, a pessoa não consegue sair de um lugar que está fazendo mal para ela. Por quê? Rapaz, você me coloca aqui num labirinto, porque isso é tão complexo. Essa pergunta você não falou que ia me fazer, mas vamos lá. Porque o que acontece? Cada caso é um caso, né? Impressão digital. O que eu preciso entender, né, dentro de uma relação é que é assim. Vou até me levantar aqui para, né, pensar aqui, elaborar bem as palavras. Só a relação de uma pessoa e de outra vai saber o que elas estão vivendo. Sim. Então, eu sei o que eu vivo na minha relação. E eu, por estar vivendo nessa situação, nessa experiência, eu preciso entender que eu sou eu. E que por eu não conhecer ainda, não estou engatinhando nos quesitos de relação, eu preciso estar muito atento nas minhas exigências e atento nas minhas emoções, principalmente com medo, porque você foge. A tendência é fugir. Tudo que me ameaça, eu corro. E aí vai entrar os padrões que tem para cada vivência, né, do passado, relações anteriores. Então isso pode ser algo que está se repetindo e sempre falo, poxa, eu só namoro com um cara brigão, namoro com um cara nervoso, só namoro com uma mulher que é ciumenta, eu só namoro com um cara que tem vício de droga. Então como é que eu tenho que estar muito atento para não cair. O porquê que você não pode namorar com pessoas que são violentas? Porque todo mundo tem um lado seu violento. E aí eu começo a pensar assim, será que de repente essa forma como eu ajo, de colocar que a outra pessoa é violenta e ponto, ela não vai mudar, a pessoa que nasce assim vai morrer assim, eu já não bato o martelo e já não crio as oportunidades de conhecer outros ângulos e eu mudar, não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Depois que você fez todo o trabalho de você percebeu que eu mudei, mas o outro não conseguiu mudar, de repente é interessante você pensar em outras questões. Mas eu acho interessante a relação, principalmente homem e mulher, se permitirem ao máximo para poder se conhecer, entender que é difícil, vai testar a raiva, o medo, o ódio às vezes, a aversão, que é o nojo, né? A surpresa, às vezes, de a pessoa do nada mudar e você, caramba, ela deu uma mudada, tá diferente. Então você começa a olhar para você e ver que o mundo só vai mudar se eu mudar. Isso é treino, isso é uma mistura de conhecimento, questões espirituais também, que é a questão da natureza, sabe? Você está muito atento ao ego, porque o ego ele pode te pegar de um jeito, meu amigo, e te colocar numa situação onde você põe a pessoa na guilhotina. Agora que isso que você falou do homem violento, do homem grosso, né? A gente vive esse momento do abusivo, né? Do relacionamento abusivo, que sempre existiu, mas a gente vive esse momento que está em voga, digamos assim, né? Está muito, muito falado. Aí o que acontece? Tem
que a gente não vai entrar nesse quesito dos militantes, coisa e tal, mas o que se levanta muito hoje em dia é o relacionamento abusivo, principalmente o homem abusivo, né? Porque também existem mulheres abusivas, né? Mesmo que seja em menor quantidade, né? Mas também existem. E a sociedade toda lutando contra homens abusivos, homens machistas, coisa e tal. Aí tá rolando um filme, não sei se você já escutou falar desse filme 365 Dias na Netflix, que eu não assisti o filme ainda, então não posso dar meu ponto de vista total, mas eu vi algumas cenas e eu li algumas críticas e que o roteiro do filme é um cara que parece que ele é da máfia italiana, onde a família dele faz tráfico de crianças, alguma coisa assim. Parece que no primeiro filme só tem uma cena assim solta para falar que ele faz tráfico de crianças. Aí ele sequestra uma mulher para passar 365 dias com ela, para ela se apaixonar por ele. Aí ele aprende a mulher, transa com ela à força, bate nela. Só que assim, eu vi algumas cenas, as cenas são picantes, né? Tipo, o cara é bonitão, saradão, a menina também é bonita pra caramba, coisa e tal. Então, toda hora nu, não tem nu frontal, porque eu também não vi o filme inteiro, se tiver eu não vi, né? Mas assim, as cenas que eu vi são bem picantes, né? Aí rapidinho, só que é o que acontece, eu vejo que as mesmas mulheres que lutam contra e não só as mulheres, mas muitos homens também, que lutam, né, contra o relacionamento abusivo, eles estão batendo palma falando que é o melhor filme que está acontecendo no momento. Ou seja, um relacionamento totalmente abusivo, só que ele está sendo aplaudido em pé. Por que existem assim, essas contradições, né? Por que eu entrei nesse assunto? Você falou do Homem Violento, me lembrou. E ontem eu estava conversando com um amigo, aí também um outro amigo que é youtuber estava falando sobre isso, que eu ia fazer um vídeo sobre esse assunto. Ou seja, as pessoas que lutam contra o abusivo, o relacionamento abusivo, estão batendo palma pro filme, falando que é lindo o filme. Tudo bem, as pessoas podem até dividir. Poxa, eu gosto de ver o cara bonitão, lá sarado, o tempo inteiro sem camisa, pegando a mulher com força e fazendo sexo animal e coisa e tal. Mas o sexo animal pode ser sem ser abusivo também, né? Então, por que essa idealização não vai contra o movimento que eu falo, não a militância, mas contra o que a sociedade prega hoje em dia? Porque nós seres humanos somos contraditórios, né? Isso é uma contradição. Né? O não fazer, o não pode, isso parece que gera às vezes sabe, vou fazer porque é proibido. Eu vi esse filme, vi no início, eu penso assim, eu como estudante da mente humana e do comportamento humano, eu aprendi a não julgar nada. Sim. E também, por não julgar, eu estou mais próximo de sentir. Sim. Como você está livre, você sente o outro. O filme, ele me remeteu, assim, meu ponto de vista, muito artificialismo. E eu não consegui ficar preso. Por que acontece? Aproveitando essa ideia que você falou e aproveitando também o que a gente vem se alimentando do que a gente vê, a gente tem que tomar um cuidado. Porque às vezes tem filmes que eles alimentam mais o lado violento e às vezes assim, tudo que me incomoda e me irrita, vamos supor, se me irrita um cara que é homossexual, eu não suporto o homossexual, será que de repente tem algum ponto homossexual dentro da pessoa, né? No caso que está falando do homossexual? Será que uma pessoa, quando fala de uma prostituta com tanto ódio, será que tem um fio dessa prostituta dentro da pessoa? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque somos espelhos. Você aqui é meu espelho. Sim. Então, se eu sentir que você é meu espelho, eu vou estar atento com o que eu vou falar para você. Ah, mas então você vê a vida sempre otimista? Eu falo, olha, eu tento, mas não é sempre.
tem momentos que eu estou com raiva, tem momentos que eu estou nervoso, mas eu não nego o meu nervosismo hoje, né? Então eu acho que assim, cada um vai atrair aquilo que precisa atrair. Sim, Então eu vejo isso como assim, como uma oportunidade. E aproveitando, falando de frequência, que foi desde o início que você falou, nós temos o tempo todo variações de frequência. Acho que é cardiograma, não é? Que fica aquele negocinho, né? Altos e baixos, né? Gostou da sonoplastia aqui? Se ficarmos reto, morreu. linear, Morreu. a gente morre. A vida, então, dentro dessa ideia, vamos dizer, mental, do que eu me atraio, pessoas que eu encontro, que eu gosto, que eu sinto uma atração, tem a ver com psiquismo. Tem a ver com a mente humana, vibração da mente. Ah, mas aquela mulher é maravilhosa, eu escolhi ela porque ela tem um corpo maravilhoso. Você que pensa. Você escolheu ela porque você sentiu a vibração do olhar, do magnetismo, da forma como ela age. Mas você também tem a composição do corpo. Então, o que eu quero dizer que assim, nós estamos o tempo todo nessa frequência vibratória. Tanto é que você tem pessoas que você se sente bem, e tem muitas que você, nossa, cara, começa a bocejar. Você fala assim, gente, eu não conheço essa pessoa, mas ela está me irritando o que ela está falando. Então, não podemos também ver que é uma pessoa do mal. Ah, eu quero ficar longe dela, essa pessoa é do mal. É uma posição que você utiliza. O nojo, eu não quero. Essa pessoa é esquisita, não quero. Nem conheceu. Aí entra aí o julgamento também. Entra o julgamento e nem conheceu. Às vezes essa parte da pessoa que bate nela, ela se vê outra pessoa, mas ela não tem a percepção. E ela se afasta. Não tem problema. Porque vai chegar um dia que ela vai perceber isso. Não tem para onde correr. Não existe atalhos. Eu fazia isso. Eu vim do teatro, a gente se conheceu no teatro. Eu, lá em São Paulo, inclusive foi com o Ulisses Cruz, que era o diretor artístico na época. Sim. Que você trabalhou, ele era do Globo SP, não sei se você lembra. Não trabalhei não. Eu queria ter trabalhado, mas me deu um branco no teste. Então não fiz o teste, não passei. Eu trabalhei com ele, foi um curso maravilhoso que eu fiz em São Paulo. A maioria das cenas que eu estava vendo, das pessoas interpretando, eu ficava querendo ver os erros. Mas eu não tinha consciência disso, eu ficava vendo assim, nossa, sabe, me autoafirmando. Então eu não tinha consciência disso. Então eu ficava num processo artificial, eu caía no julgamento, que era uma insegurança e medo. Medo. Quando eu julgo alguém, é medo. Quando eu me autoafirmo o tempo todo, é medo. Eu estou com medo de ser eu, então eu me autoafirmo. E isso é bom você sentir, porque se você sentir isso, caramba, eu estou me sentindo com medo. Eu estava me autoafirmando, captou? Porque aí você captando isso, você vai se aliar ao medo. E quando você chegar a um momento onde você vai conscientizar o medo, é como se fosse cinto de segurança. Você já pôs o cinto, já está automático, já sente que, sabe, você já faz um movimento que eu já estou sentindo, estou pondo o cinto, eu já sinto que estou com medo aqui, peraí, eu pensei em falar uma coisa que eu ia me autoafirmar aqui nessa situação. Então você passa a farejar com a consciência as emoções, que é o grande barato. Vou dar um exemplo aqui pra gente, só para falar sobre vamos supor que nossas emoções é a lâmpada, tá? Só que aqui, imagina um strobo, tá? Eu não consigo aqui porque não dá, e também não quero queimar a lâmpada. Isso aqui é a parte límbica, talâmica. Isso aqui é a cabeça da gente, tá? Essa parte aqui, sendo a zona talâmica, o processador é milésimos de segundo, são as emoções. Sim. Então, tá tudo ali vibrando, tá? A parte que cobre, vamos pegar aí o nosso pré-frontal, a parte aqui, né, ligada à razão, ligada ao momento onde você faz uma conexão com as emoções. Só que é um processador lento, ele é devagar. É por isso que a gente não consegue na hora
controlar as emoções. Primeiro de tudo, todos os seres humanos são emocionais. Todos. Não, esse cara não fala nada, ele é frio, totalmente racional. Esse cara é emocional, ele só não está demonstrando as emoções. É isso que eu ia falar, assim, a gente não controla as emoções, mas a gente pode controlar nossas atitudes que serão geradas pelas emoções. Exato. Né? É onde entra a parte cognitiva, racional, de você começar a treinar. Porque chega uma hora que você consegue. Quer ver um exemplo agora que eu tive? Um cara me cortou, na frente de moto, ele me cortou. Na hora, quase que eu caí. Se bate o pneu da frente, eu caía. Na hora eu tive o medo, raiva, tudo rápido. Eu percebi, porque eu levei para a consciência. Mas me veio uma fagulha de xingar, de gritar. Desgraçado, ele foi para lá e eu fui para lá. Me veio a fagulha, mas como me veio a fagulha, como eu já estou falando desse assunto, eu estudo um pouco, me veio, peguei. Aí na hora, eu até ri, porque eu fico dando risada, porque eu fico feliz. E aí eu consegui transformar o medo, a raiva, tristeza, ansiedade, nervosismo, andando na moto, em alegria. Aí você mudou a sua frequência. Mudei minha frequência. Eu cheguei numa frequência na hora que quase ele me derrubou, numa frequência de medo que em torno de 100 Hz. 100 Hz. Fiquei variando 75 Hz, 50, né? E aí na hora a cognição, a parte racional, pegou a rédea, sinto uma brecha, filha da mãe, desgraçado. Aí você dá mais... Não que eu não possa, mas se eu consigo dominar a minha emoção, é onde a gente entra na inteligência emocional. Porque eu consigo pegar a rédea da emoção e olha, que legal, eu ri, fui para 540 Hz. Gostou? 540 Hz. Aí eu comecei a rir. Um outro caso, uma tristeza. Estava em casa, final de semana, né? Trabalho de segunda a quinta, de segunda a sexta. Aí do nada começou a me dar um negócio no peito, uma tristeza. Aí me veio uma ideia, um pensamento de que eu sou inútil, que tudo que eu estava fazendo não tinha sentido e que eu estava perdendo tempo. Aí me veio essa informação, eu falei, caramba! Aí fiquei na cama, aí eu senti, peraí, deixa eu sentir isso de novo. Eu tô te falando, aí eu começo a rir. É porque é uma forma de autoconhecimento. Cara, né? é muito bom. Gente, não existe loucura, isso aqui não é papo de maluco. Se você não entender isso, você pode ficar. Porque é isso. Isso é inteligência emocional. É você ressignificar. Aí eu deitado, eu fiz a minha introspecção. Peraí, eu tô triste aqui. Nossa, mas peraí, como é que... Aí eu fiz a cognição. Mas eu inútil? Eu não falei que era um espírito obsessor, eu não falei que era... que eu estava mal, que eu estava, que saco, que é isso? Poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, estou me dedicando e vendo esses pensamentos, eu não acredito. Eu, em nenhum momento, eu julguei a minha emoção. Eu senti minha emoção, deitei, fiquei no movimento fetal e valorizei esse momento e senti aquela emoção e falei, tá bom, mas eu faço um bom trabalho, eu estou feliz. Aí me veio o pensamento, legal, eu sou ser humano, me veio, por que eu não posso ter um momento de uma frequência baixa? Aí eu comecei a lembrar das pessoas que gostam do meu trabalho, aí eu valorizei, quando eu ri, eu falei, que isso, levantei, e fui escrever. Cara, é isso que eu falo para meus alunos. Entende? Assim, lógico que meus alunos de teatro, de interpretação para TV e cinema, eu falo exatamente isso, que a inteligência emocional, no caso aí, né, que é a inteligência emocional, a gente precisa também para ser um bom ator, uma boa atriz. Claro! Porque nesse momento, você, além de estar se conhecendo, você estava conhecendo o caminho que o teu corpo estava vibrando, você estava sentindo a frequência, como estava a tua respiração,
você está conhecendo o teu corpo também, além da tua emoção, o teu Isso. corpo, né? O exemplo que eu dou para meus alunos é isso, que seria a memória emotiva, né, de Stanislavski, né, que a tradução antigamente era além, você precisa ficar triste, lembra tua avó morta dentro do caixão. Não é isso, é você você está num momento de tristeza profunda, você entender essa tristeza, você entender como que ela bate no teu corpo, como que teu corpo reage, como tudo reage, para quando você precisar reproduzir isso numa peça, no cinema, ou na televisão, ou qualquer outro trabalho, você não precisa lembrar de uma tristeza, você precisa lembrar da frequência só que o teu corpo trabalha. Né? O seu trabalho com você mesmo. E essa frequência que ela me levou para passar por esse processo. Porque se não fosse essa vibração, dessa frequência de 100 Hz, eu não estaria aproveitando a tristeza. Então eu deixaria de experimentar. Sim. E aí a gente tem quantos, né? Olha quantas emoções nós temos, vocês já devem ter visto, né? Tudo isso aqui para trabalhar, gente. Agora, hoje eu não tenho aquela pressa, essa ansiedade que quer resultados antes do tempo. Essa ansiedade que quer controlar e que a pessoa que tem essa ansiedade, né, em excesso, ela fica intolerante às incertezas. Sim. Ela fica intolerante às incertezas. Então a gente precisa quebrar esse ritmo que aí a gente toca no ponto do Covid, que é o antivírus, veio para quebrar. Para que a gente aproveite esse casulo do lar, como as borboletas, e depois elas saem para bater a asa. Mas se não aproveitar esse casulo, vão vir outros. Não casulo apenas do lar, casa, mas do lar. Isso, do lar interno. Porque a casa é o nosso lar, que a gente... né? Mas você falou, é ótimo, o lar de dentro. Tem gente que às vezes não tem uma casa, né? Mas interno. Acho que a gente está entrando num assunto que eu não esperava entrar. Falamos de muitas coisas interessantes, né? Tipo, eu tô assim... Então eu queria propor uma coisa agora, que eu recebo muitas perguntas dos meus amigos, das minhas amigas seguidoras que acompanham. Inclusive, galera, acompanha também o trabalho do Fábio no Instagram dele, Fábio Psi Paiva. Vai estar aqui embaixo, vocês verão. Mas... até prendi o cabelo, viu? Tô assim lá. Não foi combinado, viu? Me apresentei aqui. E eu queria, cara, eu achei assim... Eu achei duas perguntas muito interessantes. Eu já tinha formulado o vídeo que eu faria para a resposta, mas como nós iríamos nos encontrar hoje, eu falei, poxa, eu vou propor o Fábio para a gente debater, em vez de apenas eu dar o meu ponto de vista, que não é nem ponto de vista, que eu não gosto de, como a gente conversou mais cedo, eu não gosto de mostrar o caminho, né, cara? Até porque eu não sei também todos os caminhos, ninguém sabe, nem você, nem ninguém, nem o melhor psicólogo, nem o melhor filósofo da história, né? A função é fazer a reflexão, a pessoa tem que encontrar o caminho dentro dela mesma. A gente estimula, né? O outro. Estimula, né? E a pessoa se motiva. E a pessoa se O motiva. motivo é o motor, é o motor que se movimenta, ela direciona a energia dela. Então, uma das perguntas que eu recebi, muito interessante, antes de falar qual é a pergunta, é o seguinte: a moral, o julgamento, interferem como em nossas emoções? Moral, julgamento? É. Foi muito que a gente acabou de falar, né? A gente pincelou essas ideias. Sim. A própria palavra julgamento dá um peso, não dá? De juiz. E a moral é como é que é a nossa conduta, né? Como é que é a minha conduta no meu dia a dia? Como é que é essa minha conduta no meu dia a dia comigo? Como é que é o meu
né? Sim. A forma de como eu me relaciono comigo mesmo. Mas digamos assim, ao contrário, eu falei, mas eu não fiz a pergunta bem feita. Ao contrário, entre aspas, como a gente estava falando, é o seguinte, a gente estava falando do julgamento meu para com uma outra pessoa. Como que o julgamento da outra pessoa, de outra pessoa para comigo, por exemplo, como que isso me afeta e como eu não deixar isso me afetar? Porque muitas pessoas deixam de fazer coisas com medo do julgamento alheio, deixam de ir à praia de biquíni porque está com uma gordurinha a mais, já vai falar que está gordinha. Agora não pode por causa da gordofobia, mas você está entendendo o que eu estou falando? Sim, como entendi. vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí uma pessoa, ela tem uma cicatriz grande, não gosta de usar uma roupa que apareça, com medo que vão falar, olha aquilo. Aí a pessoa, um exemplo meu, eu quero aprender a surfar, eu ainda não fui porque eu estava com vergonha de chegar na praia com 43 anos, desse tamanho, com a prancha embaixo do braço e colocar a prancha no chão na areia e ficar pulando em cima da prancha na areia. Aí eu falei, poxa, vamos deixar um dia que não tiver muita gente na praia. Ou seja, eu estaria me boicotando com medo do julgamento alheio. Entendeu? Entendi. Eu preciso ir no banheiro. Isso é muito interessante, essa pergunta, por quê? Porque vai pegar em pontos que estamos ainda em processo. Então, é natural nós estarmos ainda inseguros. E às vezes a pessoa não está nem julgando, às vezes ela está só, sei lá, pontuando uma ideia dela. E aí entra a crítica, né? E se essa pontuação, ou até mesmo um julgamento, mexer com a gente, é uma oportunidade que eu tenho para lidar com aquela situação. Porque veja bem, toda pessoa, se eu sou inseguro, se eu tenho uma insegurança, se eu tenho alguma coisa que eu estou mal resolvido com relação às minhas atitudes, aos meus pensamentos, eu que sou responsável. Se o outro fala alguma coisa, aquilo ali mexe comigo e me irrita, eu preciso analisar, a gente vai cair naquele ponto, peraí, estou com raiva porque tem um obstáculo aqui. Ótimo, percebi a raiva. Como é que eu posso agir do que reagir? Tipo, se liga, toma conta da tua vida, não perguntei nada a você. Eu posso fazer? Posso. Mas se eu estou querendo desenvolver minha inteligência emocional, eu posso pensar assim, por que as pessoas me irritam tanto? Por que tudo que eu faço eu tenho que fazer, mas existe um peso de eu ter que provar para os outros? Esse desalinho é a proposta necessária que você está passando para crescer. Sim. Porque você veio para a faculdade Terra, como a gente falou no primeiro bloco, para desenvolver as nossas habilidades, desenvolver e reaprender a lidar com as emoções que a gente perdeu. Então, tudo isso que está sendo difícil, doloroso, que incomoda, é meu. Se o outro está me incomodando, se o outro está sendo um problema... E se eu estou preocupado com o julgamento do outro também, né? O que é isso? Qual que é a emoção que a gente está? Eu me preocupo, medo. Uma apreensão, às vezes, é uma filha do medo, né? Mais leve. E às vezes eu posso ter um terror. E também não entraria no caso de, tipo, se eu estou com medo do julgamento do outro, talvez seja porque eu sou uma pessoa que gosta de julgar. Ótimo! Sim! Possivelmente. Talvez. Não vamos demarcar, mas possivelmente. Tudo que me incomoda, às vezes, bate na minha... alguma coisa em mim. E é aquela outra coisa, né, da confiança, né, de se amar, de se conhecer e de acreditar em si mesmo, né? Exato. Porque eu falei isso, que eu não fui, porque desse tamanho, é uma brincadeira, é óbvio que eu vou, né, cara? É óbvio que eu tô nem aí, mas
Eu posso falar que eu comecei a fazer teatro porque eu era muito tímido. Eu era muito tímido. Se tivesse uma rodinha de menina ali na calçada, era bobear, eu atravessava a rua para não passar no meio e ter comentários, positivos ou negativos, não sei. Sabe, assim, eu era muito Sim, tímido. Eu entrei no teatro para perder a timidez e hoje eu não sou tímido. Hoje eu faço o que eu quiser, sim, lógico, sem ferir o direito de ninguém, né? Porque liberdade é liberdade, mas eu também não posso ferir os direitos dos outros por ser livre, né? Mas na adolescência, principalmente, a gente tem muito medo do julgamento alheio, né? sim. Faz parte, né? Só que aí entra aquela coisa que a gente falou da cultura. Não tenha medo, você tem que ser É, forte. E aí você vem crescendo com não ter medo. A raiva, quem tem muita raiva, é tido como mal. sim, Aí entra num paradigma onde não é verdade. sim. E aí Aí confundem estereotipando, né? violência com raiva, é totalmente diferente. Você vê professores explicando que tem uma diferença de ser uma pessoa raivosa para uma pessoa violenta. Eu posso ficar com raiva, mas não ser violento na minha atitude. Porque a raiva é uma energia que te faz resolver situações. É você sair da tua zona de conforto. Sim. Então, vamos à pergunta lá que eu queria te falar. A pergunta dessa seguidora é o seguinte, eu em nenhum momento eu vou falar nome para não expor ninguém. Ela falou que um dia na rua passou por um rapaz e eles trocaram olhares e foi muito forte que ela pensou no rapaz depois disso. E um tempo depois, coincidentemente ou não, esse rapaz foi trabalhar no mesmo lugar que ela trabalha. Os olhares continuaram. Um dia ele a abordou e acabou que eles trocaram telefones e marcaram de se encontrar, só que não se encontraram por motivos, N motivos, e ele depois saiu da empresa, foi trabalhar em outro lugar e acabou que eles não se encontraram. E ele quis, ela fugiu, ela não quis, ela fugiu mesmo com desejo. Só que agora que ele está longe, ela falou que não para de pensar nele e queria encontrá-lo sim, e que tá louca por ele, não para de pensar nele, não consegue fazer outra coisa a não ser pensar nele. E ela é casada e o cara também é casado. Então, assim, em primeiro lugar, a gente já falou sobre isso, a gente não vai entrar no lugar do julgamento se é certo ou errado, Isso. né? Mas vamos no lugar das emoções. Por que será? Ela me perguntou assim, né? O que eu faço? É aquela coisa, eu não posso dar uma resposta, você não pode dar uma resposta. Ela tem que refletir, ela tem que descobrir dentro dela o que ela quer, né? Mas vamos lá. Por que será? Ela falou assim, por que eu não paro de pensar nele? Entra um pouco de Platão aí, né? Do amor platônico, de você desejar o que você não tem. Um pouco, né? Não é só isso, que é muito complexo, né? Para É que você está dar uma contando o resposta, resumo, né? mas eles tiveram uma vivência juntos, deve ter O resumo eu te mais passei até o resumo detalhes, total né? do que ela me Exato. passou. Mas tiveram mais detalhes, deviam ter, né? Aí a gente pode também fantasiar, Sim, né? É uma ideia, a gente não vai ter a verdade. Mas é claro que para ela estar pensando, alguma coisa mexeu muito com ela, sim. mesmo que seja uma parte de repente só sexual. Inclusive ela falou isso, ela só queria sexo com ele mesmo, né? Porque os É dois são engraçado, casados. é engraçado que assim, eu tenho muitos. Isso é uma faca de dois legumes, porque assim, quando a gente fala que só quer sexo com a pessoa, tudo bem, eu posso estar dentro do meu pensamento essa ideia. Mas quando você está com uma pessoa, mesmo que se envolva em sexo, tem envolvimento do todo, Sim, lógico. tem um carinho, né? O sexo é uma coisa boa. É a maior troca de É, intimidade que é, existe, né? é claro que existe formas e situações e circunstâncias que cada um vai saber o que é saudável para si. Sim. Então, dentro do que você está, né, falando,
De repente o universo ajudou eles, né? Então assim, e as consequências, se de repente ela tivesse alguma coisa? É isso que eu ia falar. Porque assim, em primeiro lugar, para a gente dar um... ela perguntou assim, o que você pensa sobre? O que eu penso é o que eu penso, o que você pensa é o que você pensa, o que ela pensa é o que ela pensa, né? Mas, em primeiro lugar, é aquilo, as consequências, né? Cada um tem o seu compromisso com uma outra pessoa, né? Que é o marido e o outro com a esposa. Mas qual é o compromisso que eles têm? Qual é o acordo entre eles? É um relacionamento que a fidelidade está em primeiro lugar ou a lealdade? É um casamento aberto ou um casamento fechado? Ela já soube que ele traiu, que ele a traiu, ou vice-versa. Então a gente não pode julgar que a gente não sabe o que acontece, né? Porque é óbvio que as pessoas vão falar assim, casado, está errado, não pode trair. Mas cada um sabe da sua vida e das suas consequências. Exato. Então, assim, se eu fosse aconselhar, igual ela me pediu, o que eu falaria para ela? Tá? Antes de tomar qualquer atitude, parar, pensar, colocar de um lado a vida que ela tem, como que é, esse ato que ela tomar, se ela ficar com o cara, o que isso vai acarretar na vida dela, quais são as consequências, né? Se de repente o relacionamento que ela está vivendo não é um relacionamento que está legal mais, que ela está querendo uma outra coisa, e isso que esse rapaz de repente apareceu para mostrar para ela que ela precisa de uma vida nova, ou que ela precisa recuperar alguma coisa que foi perdida no relacionamento dela. Isso eu estou falando se for um relacionamento fechado, de fidelidade, né? Não um relacionamento aberto, né? Porque assim, desejos, né, você achar uma outra pessoa interessante, acontece com todo mundo, né, em certos momentos. Sim, o desejo ele é prazeroso, é benéfico você desejar, né? E principalmente assim, quando um relacionamento está mais fraco, tá abalado, né, então você começa a perceber outras coisas que você não percebia quando você estava num relacionamento 100% feliz, né. Então, assim, é muito difícil aconselhar. Eu acho que ela tem que descobrir dentro dela o que vai fazer bem para ela. O que Vou dar um melhor. conselho aqui. Olha, o que eu recomendo? Acho que a gente pode recomendar. Sim. Né? Eu, como terapeuta, o que eu recomendo se nós estamos com uma dor na barriga, muita dor, a gente vai no médico. Sim. Se eu estou com a garganta, né, eu também procuro especialista para garganta, dentista para cuidar do meu dente. Na relação, comportamento, a parte psicológica, a gente procura um terapeuta, um profissional que entenda do assunto, porque às vezes a gente joga oportunidades fora. Às vezes você está numa relação durante um bom tempo e você nunca fez terapia. E às vezes algumas sessões dão um clique e você fala, caramba, eu não sabia que eu poderia pensar assim. Então, vale a pena investir na relação, porque o mais fácil é a gente fugir. O mais fácil é a gente ir por um caminho onde a gente tenta solucionar, mas de uma forma às vezes mais equivocada. E não estamos falando que você pode fazer o que você quiser, mas se você já está numa relação que se for duradoura, investe nela, porque aí, se você investir ao máximo e ver que essa situação não é o que você quer, você vai sentir e você vai libertar a pessoa e a pessoa também vai te libertar. Sim. E vai ficar uma coisa, acho que mais saudável, no sentido de harmonia, a consciência. Isso que eu ia falar, as emoções também, né? Principalmente, e isso inclusive é uma oportunidade para você se conhecer. Né? O ser humano ele tem essas fugas psicológicas e pode extravasar para a bebida, para o sexo, para a droga, para a raiva, para os excessos que a gente falou naquela vez. Então assim, não está nada errado. A gente está com um banquete de oportunidades para crescer e a gente precisa só saber manipular, administrar. E aí a gente vai cair na parte das emoções. Né?
E aí é isso. E chega uma hora que você passa a estar presente. O presente, ele tem um nome e a gente tem que buscar esse presente. Porque o futuro você não sabe. Você não sabe, não tem como saber. Então a gente passa a estar aqui, ó. Então, assim, isso na verdade o que está acontecendo com ela é um alerta, né? É a vida dando um alerta. Certeza. Para ela parar e pensar no que ela está vivendo, Isso. no relacionamento dela. Porque assim, Fábio, quando a gente está 100% no relacionamento, por mais atraente que seja qualquer outra pessoa, você pensa em primeiro lugar na pessoa que está contigo, né? Mesmo que você... Claro. Mesmo que... Também não, né? Cada Isso ser humano depende. é ser humano, Você falou né? pra mim, né? Eu penso. Eu também, mas cada ser humano é um ser humano, Exatamente. então não tem como a gente... Depende depende do encaixe psíquico que você tem com a parceira ou com o parceiro. Depende das E afinidades. depende do contrato do relacionamento também, né? Exato. Mas ninguém sai com perda, né? Mas tá, pra gente finalizar o caso dela, do jeito que ela falou, ela colocou, da forma que ela colocou as palavras, dá pra perceber que isso tá a fazendo sofrer. Como assim de acordo que ela colocou as palavras? Poxa, eu faço teatro, dou aula de teatro, uma coisa que eu sei é ler as entrelinhas no texto, graças a Deus. Então, quando a pessoa escreve, você vê o que está escrito ali. Então, você vê que isso causa um sofrimento a ela. Ela está casada, tanto é que ela falou que negou a primeira vez, né? Ela não falou que foi por causa do relacionamento que ela tem, mas do jeito que ela colocou no escrito, com certeza ela negou sair com o cara e transar com o cara igual ele queria, por causa do relacionamento dela. Mas depois que ele foi embora e ela sentiu que perdeu, aí agora ela tá louca atrás do cara, porque ela quer encontrar o cara pra transar, pra fazer sexo com ele. É importante a gente pensar assim, até que ponto, né, uma transa vai me aliviar as tensões ou pode me prejudicar na minha consciência. Às vezes um momento de uma troca sexual pode ser algo que ela vai carregar para o resto da vida dela, na questão se for trair, né? Então assim, cada um vai Escolher, né? escolher o que quer. Uma outra pergunta muito importante. Como que o que fazer em uma relação onde o parceiro não procura a parceira ou a parceira não procura o parceiro sexualmente falando? Uma pergunta de uma outra seguidora, que ela está com problema na relação dela, onde o namorado dela não a procura sexualmente há bastante tempo, algo que está fazendo mal a ela e ela ainda não sabe como resolver isso. Bom, vamos lá. Também é um assunto muito complexo, né? Muito. Para a gente poder opinar. Mas é um desafio que está sendo lançado para ela, né? Para ela também tentar perceber o que está faltando ali. Porque às vezes uma questão de um diálogo onde não se tem mais, né, pode resolver e pode também a falta do diálogo sendo um dos problemas da relação sexual. Então são muitas nuances que às vezes a pessoa só sabe transar e aí vai chegar uma hora que fica cansativo, porque não basta só transar. Com certeza todo mundo vai passar por isso. É como se estivesse sentindo algo que, nossa, meu Deus, está ficando cada vez um pouquinho mais forçado a questão do sexo. Mas não tem problema, está mostrando aí uma coisa. Então, o que eu acho? Dentro das minhas experiências, eu acho que o principal é o diálogo, é conversar. Olha, você está percebendo isso?
eu não sei, eu tô sentindo uma diferença. Você tá bem quando a gente faz amor, quando a gente transa, enfim. Você tá sentindo o quê? E aí você passa a conversar sobre isso, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha, né? Não quer falar. Às vezes o trabalho, excesso de trabalho, a pessoa fica cansada. É isso que quando eu formulei a resposta, foi o mesmo caso, quando eu lembrei que nós iríamos nos encontrar hoje, eu falei, vou debater com o Fábio em vez de gravar um vídeo sozinho. Eu pensei assim, em primeiro lugar, assim, no relacionamento amoroso, o sexo é fundamental, cara. Senão nós somos amigos. Sim. Né? Agora, é óbvio que podem passar momentos difíceis. Pode estar um problema no trabalho, pode estar com excesso de trabalho, pode estar numa tristeza profunda, beirando uma depressão, numa crise de ansiedade que desmotiva um pouco, né? Pode ter outros problemas na vida e pode também ter chegado ao momento do desinteresse pelo outro. Pode. Também. Sim. Então, assim, o que eu falaria é o seguinte, a resposta é você descobrir o que está faltando. Se é um diálogo, se é um carinho a mais, se é uma dedicação ao outro que está faltando, se é o egoísmo que está colocando uma barreira entre os dois, e ou se acabou a admiração, se acabou o amor, se acabou o desejo sexual, se pode ser contornado, ou se é um fim, ou se são reticências, né? Então cada relacionamento é um relacionamento, né? Exato. Então a pessoa que sabe do relacionamento dela. Você falou aí, me lembra pessoas que têm muitas relações e que não conseguem ficar muito tempo numa relação. Isso pode ser complicado, porque dentro do senso comum, né, da questão mais majoritária, se você tem muitas mulheres, você aprende mais a transar, você conhece mais. Não necessariamente, porque o sexo você começa a conhecer de uma relação duradoura. Sim. Onde você se permite, porque o sexo não está só em transar várias vezes, está em você lapidar com a pessoa, conhecer, explorar. E isso, quem se permite vai ver que tem uma diferença. Sim. Mas é difícil, gente. É difícil, porque a gente ainda está engatinhando nos quesitos de troca ainda. A relação não é fácil para ninguém. Sim. Para ninguém. E quem chega numa relação duradoura sabe o que eu estou falando. Agora, quem não chega, vai ficar mais difícil entender isso. E a gente tem que persistir para que fique duradoura. Eu acho que é você se permitir, porque se qualquer coisa que dá errado na relação você quer fugir, você pode cair no automatismo de ficar fugindo. Deu errado, troca. Deu errado, troca. Da sociedade líquida, né? Os amores líquidos. Isso quem fala é o Bauman, né? É um grande autor que fala sobre o amor líquido. Exatamente, eu adoro esse autor. E aí você começa a se permitir e a aceitar que você é frágil, que você é fraco, que você pode ter tristeza, que você pode ter medo, que essas energias de você às vezes não sentir vontade de transar, que está se sentindo impotente, é um alarme como uma doença que está te mostrando para você, olha, vamos observar isso, o que está acontecendo aí? E aí você começa a se entender. Sim. E aí? O diálogo, né? O diálogo é fundamental. Então, assim, converse com o seu namorado, teu parceiro, e tentem encontrar o motivo, fique atenta aos sinais, e se o amor existe. Os homens também, com as mulheres. Os homens também, com as mulheres. Né? E é que essa pergunta foi de uma menina, Sim. Né? Uma mulher. Então, assim, fique atento, entenda o que está acontecendo, tente, como o Fábio falou, tente contornar os problemas, porque o amor não é
aquela comédia romântica de Hollywood onde tudo dá certo. E qual é aquela do Richard Gere e a Julia Roberts lá da... Sim, eu sei qual é. Né? Então, é da princesa lá, o Dia de Princesa, não. Esqueci. Então, desse filme que com Esqueci. certeza vocês sabem, a vida não é só, o amor em si não é só um mar de rosas, tem os momentos de tempestade. E o verdadeiro amor suporta as tempestades, né? Mas tem horas também que as pessoas também podem desencantar uma com a outra. Claro. Isso não diminui a outra pessoa, nem diminui a você. Sabe né? quando a gente sabe que a relação deu e você cumpriu, vamos dizer, a sua missão com a pessoa? Você imagina? Quando a gente consegue terminar numa paz. Olha, conversando, dialogando, poxa, eu acho que a gente chegamos num ponto interessante, foi legal, poxa, que bom ter te conhecido. E aí você compartilha, o que você acha? Tá bom, eu também concordo, um abraço, poxa, que se precisar. E você resolveu uma coisa no diálogo, na paz. E isso é o que acho interessante, mas é difícil. É muito difícil, né? Porque geralmente o término parte de uma das partes só, né? De um dos dois. É minoria, né? Chegar no final do desgaste e terminar através de uma conversa assim, que é bem mais maduro, né? Mas eu particularmente eu nunca terminei assim, sempre foi muito brigado mesmo, infelizmente, né? Não tem nenhum problema, Mas hoje em dia não tem problema nenhum com ninguém, eu acho que elas também não comigo, porque assim, né, cara, cada um faz parte da vida do outro e não vai apagar nunca o passado, né? Mas, voltando para terminar, para a gente finalizar o vídeo, um relacionamento amoroso necessita de sexo. Sim. Como necessita de diálogo, como necessita de companheirismo, como necessita de reciprocidade. Se um dos pilares está faltando, porque está precisando de uma análise pessoal, uma análise do relacionamento. Sim. E as decisões de um profissional também. Ajuda, pô. As decisões devem ser tomadas após as dúvidas estarem esclarecidas na cabeça, né? Você está consciente do que você está fazendo e não naquele momento do ego que nossa, não está tendo sexo, então no relacionamento eu vou embora que eu quero transar, né? Então isso também não é amor, né, cara? Tipo, você está colocando sexo na frente do amor. Tá entendendo? Então é isso. Olhe para você, olhe para o seu relacionamento, entenda o que está acontecendo, entenda qual o remédio para essa doença, entre aspas, e como curá-la, ou se na verdade tem que partir para a próxima aventura, para a próxima viagem. Eu troquei, é engraçado você falar doença, que eu não vejo doença como um problema. Doença para mim é um processo de cura. Se você entende doença como um processo de cura, já muda. E eu falo que as pessoas têm um modo de existência. Então cada ser humano tem um modo de existir. Então fica menos ruim para você se ouvir, né? A pessoa tem um modo de existência dela. Ela não é doente. Seja a pessoa que tem a patologia, mas ela tem um modo de existência. Sim. É isso. É isso, galera. Mais uma vez, obrigado, né, Fábio? E vamos que vamos. Vamos para a próxima, né? Valeu, gente.